gente vai seguindo com nossa proposta de iniciação ao desenho e nesse modo a gente vai falar sobre simetria. Simetria no desenho a gente vai utilizar bastante para também nessa parte de analisar o desenho, nesse primeiro momento de análise. São elementos que vai nos ajudar a ter referências e ampliar as possibilidades na hora de desenhar, de perceber o que a gente está desenhando com mais facilidade, né? E a gente poder transmitir isso para o papel, para o suporte que a gente estiver utilizando. Bom, simetria. Simetria vai ser a relação que tem um lado em relação ao outro. A simetria pode ser a simetria entre um lado do objeto, certo? Quando eu traço a relação entre um lado do objeto e um outro lado. Observa que eu fiz um exemplo aqui para a gente ver uma situação onde não há simetria, né? A gente tem uma situação aqui onde não haja simetria. A gente teria o centro aqui e aí um lado fica diferente do outro. Isso é a situação onde a gente não tem simetria, seria uma situação assimétrica. E numa situação que a gente vai ter simetria, a gente vai observar para que um lado esteja igual ao outro. E para isso a gente vai usar referência de realmente medir. Ficou igual? Não, a gente vai observar. A gente pode usar como forma de estar fazendo essas medidas. A gente pode estar fazendo essas medidas utilizando o próprio lápis para fazer essa medida. E o ideal, que é uma coisa que a gente deve exercitar, é fazer isso a olho nu, sem nenhum instrumento de auxílio, né? Então, a gente vai estar fazendo um exercício aqui para a gente trabalhar um pouco essa ideia da simetria, que é essa libélula, né? A gente vai estar fazendo esse exercício aqui, onde a gente observa bem aqui, ó, se a gente tem um lado igual ao outro, tá? Tá tudo simétrico aqui, a questão das medidas de um lado em relação ao outro. Isso facilita bem o processo, tá? Para a gente desenhar. A gente vai ter um ponto de assimetria aqui só nas patas, as primeiras patas delas aqui, que ela está posicionada um pouquinho diferente uma da outra, mas o corpo do animal aqui vai estar simétrico. E a gente vai observar que muitos objetos, muitos elementos que a gente vai fazer, vai seguir isso de simetria, vai ter a simetria. O corpo humano, ele é basicamente simétrico, né? A gente tem os braços proporcionais, as mãos proporcionais de um lado e do outro, o rosto, as posições, os animais, o corpo do animal é simétrico, basicamente simétrico. E muitos objetos que a gente vai parar para observar, uma cadeira, uma mesa, diversidade de objetos que a gente vai observar também, ele vai ter essa característica de ser simétrico. Quando a gente traça uma linha dividindo ao meio, a gente vai perceber que um lado é igual ao outro. Isso é um recurso que a gente pode usar para o desenho, porque à medida que a gente vai moldando um lado, a gente tem esse lado como referência para o outro lado. E também a gente pode analisar se o desenho está indo bem, quando a gente observa se ele está ficando simétrico, se for o caso de uma coisa simétrica, né? Ou se não. Então isso aí também é um recurso para a gente estar analisando. Então vamos para a prática. Bom, eu já tenho aqui feito uma linha, eu fiz primeiro uma linha, o ponto principal da referência aqui para o nosso esboço vai ser a linha, né, central. Uma observação, a simetria não vai ser sempre no sentido vertical, né? Ela pode também ser no sentido horizontal, ela pode ser inclusive nos dois sentidos. Ela pode ter objetos, por exemplo, de pensar em uma mandala, é um elemento que ele vai ser simétrico no sentido tanto horizontal como no sentido vertical, tanto no sentido como no outro, né? Então, ele tanto pode ser horizontal como vertical. Nossos exemplos aqui está sendo no sentido vertical. Então, vamos fazer o esboço a partir dessa
referência inicial aqui. Colocar o círculo. Aí eu vou observar. Coloquei um círculo aqui, que vai ser a cabeça. Eu tenho que observar se as larguras estão proporcionais aqui, se as larguras estão iguais, né? Eu vou colocar outro círculo, que vai ser parte do tórax aqui, ó. Eu vou mais uma vez observar a relação de um lado com o outro. Está ficando simétrico realmente. Tá? Vou agora colocar uma elipse bem esticada aqui, ó. Até cá embaixo. Vou observar os dois lados, sempre observando essa relação entre um lado e o outro. Certo? Vou fazer agora assim, um detalhezinho para formar o tronco. Vou colocar o esboço também aqui para os olhos, ó. Vou posicionar e vou observar mais uma vez se eles estão do mesmo tamanho, se eles estão na mesma posição em relação à lateral oposta, né? Observando aqui que está ficando um pouquinho mais próximo, um está ficando um pouquinho mais distante. A gente já vai corrigindo esse detalhe nessa fase de esboço aqui, que é onde a gente vai posicionar os elementos. Certo? E agora as asas. Vou observar a direção, ponto que ela parte primeiro, posicionar aqui os pontos de onde ela parte, ó. As outras duas vão partir daqui, posicionei, certo? Agora eu vou ver o ângulo que ela faz, direção para lá e a outra para a direção para cá. A largura que ela faz aqui, ó, observando. Nesse momento eu vou observar se a largura está igual. Ó, está igual a largura, vamos observando essa parte. E vamos vendo se o formato todo também está igual. A outra coisa que eu vou observar é a questão do comprimento nesse caso. E eu posso, para isso, utilizar essa marcação aqui, usar o próprio lápis para conferir, né? Além do visual, eu posso conferir com o próprio lápis. Vou escurecer um pouquinho esse esboço para ele ficar bem visível, ficar nítido, a gente poder usar ele como referência e ficar visível. Eu estou usando um lápis 2B. Estou reforçando os traços aqui para ficar mais nítido, para a gente ver. Tá? Bom, agora falta só as asas de baixo aqui. Mais uma vez eu vou posicionar, já tem a posição delas, ponto de saída. Pegar um e o outro, vou observar para ver se está na mesma direção, se o ângulo está igual. Está ficando diferente, eu apago e mantenho ele igual. Mesma coisa, eu vou olhar o comprimento para ver se está ficando o mesmo. Aqui e aqui. Bom, esse aqui é o nosso esboço, tá? A gente vai desenhar os detalhes em cima dessa referência, as patas também. Ó. Posicionando elas. As outras duas patas estão escondidas aqui. Bom, tá o nosso esboço. Qual seria a próxima etapa? A próxima etapa é apagar, certo? Clarear isso aqui e vir colocando os detalhes. Vim colocando todos os detalhes. Nesse nosso modelo que eu tenho aqui,
eu acrescentei sombras também. Não é um ponto que a gente falou ainda sobre a parte de como sombrear e tal, essa parte a gente ainda não falou sobre isso, então a gente não precisa se preocupar muito com essa parte ainda das sombras, da finalização, mas a parte do desenho linear, né, que é a parte de finalizar ele, nas linhas, né, a parte de linha. Aqui, né, como eu já tenho bem definido todos os elementos, as posições, eu posso clarear um pouco e vir fazendo mais uma vez, finalizando, né? Eu vou trabalhando mais na parte externa, as formas, né? Limpando essas formas, fazendo mais um lado e observando, colocando os detalhes aqui nas asas. Colocando aqui um detalhe que é tipo um pelo, né, que ela tem nessa parte. Olha só. Então a gente já tem aqui um lado, a lateral, definido o formato, certo? Os detalhes que teriam aqui também. Bom, vou colocar uma sombra só no olho aqui para a gente poder ter um formato mais interessante. Toda a lateral aqui já está feita, é a parte linear, né? O que a gente tem aqui? A gente vai repetir esse processo do outro lado da mesma forma, observando, sempre para manter um lado igual ao outro. A gente já tinha o esboço, a gente já tinha a forma geral e a gente agora vai acrescentando só os detalhes, até chegar na finalização completa. Quanto mais a gente fizer com atenção, com detalhamento, a gente vai conseguir um resultado melhor para essa finalização. Então é isso. Essa é mais uma proposta também para a gente exercitar e compreender esse conceito de simetria, né? E utilizar esse recurso a mais na hora que a gente for desenhar.